Bom dia, um ótimo dia para vocês. Iniciando, nosso mês de julho, hoje é dia 3. E com muita alegria eu venho aqui partilhar o devocional com vocês, esse momento precioso que eu gosto de ter no início do meu dia, e eu venho aqui compartilhar com vocês. E hoje, quando eu abri os meus olhos, Deus ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu comecei a imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse Deus. Como é que seria, os meus pensamentos, as minhas emoções? E eu comecei a pensar, eu ia começar o meu dia reclamando, eu ia começar o meu dia não tendo gratidão das coisas, porque muitas vezes nós vivemos no automático. Eu ia acordar achando que eu tenho um monte de coisa para fazer e não ia dar conta. E por aí vai. Então, a partir do momento que eu abri os meus olhos hoje, eu agradeci a Deus por Ele estar comigo, por Ele ter mudado a minha mentalidade, por hoje eu viver com mais gratidão, por hoje eu enxergar as situações de uma outra maneira. E aí, quando eu acordo, o título do nosso devocional hoje é Atmosfera de Conquista. E eu acho que tem tudo a ver com o que Deus estava falando ao meu coração. Como é bom ter o Senhor na minha vida. Porque eu consigo enxergar, de uma coisa ruim, de às vezes uma coisa que é mais desafiadora, enxergar e extrair coisas boas. E isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente acordar e dizer, não, eu abri os olhos. Obrigada, Senhor, por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Cada vez mais eu vou crescer com isso. Então é muito bom. É muito bom e hoje eu sou muito grata por Deus ter me escolhido, ter me resgatado. Porque com certeza o meu dia ia ser diferente. E aí diz assim o devocional de hoje. Hoje nós vamos ler a palavra de Marcos 1, 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E lá em Mateus 17, 20 diz assim: Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este um monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não lhe será impossível. A transformação que Deus quer realizar na nossa vida começa dentro de nós. Foi justamente isso que Deus ministrou no meu amanhecer hoje. A verdadeira transformação que Deus tem para fazer na sua vida é dentro de você. Porque quando acontece essa transformação dentro de você, o restante vai se transformando também. E eu estava conversando isso ontem, quando a gente estava organizando a mentoria do Experiência do Lar. E aí a gente estava falando justamente também sobre isso. Como às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que às vezes a mudança que você quer no seu marido, a mudança que você quer na sua vida profissional, a mudança que muitas vezes você quer, mulher, voltar para dentro do seu lar, e você acha que isso é impossível, porque muitas vezes seu marido não quer, quer que você trabalhe, quer que você tenha essa renda. Está dentro de você. Que é você que precisa dar o passo. Que é você que precisa entender o que Deus quer para a sua vida, o lugar onde Ele quer que você esteja. E a partir do momento que você entende isso, o resto vai mudando. A atmosfera vai mudando, o pensamento do seu esposo vai mudando. E as coisas vão acontecendo. Então, a transformação que Deus quer realizar na nossa vida começa dentro de nós. No campo das nossas convicções e pensamentos. Há uma guerra em andamento e o território dessa batalha é a nossa mente. O que você acredita molda a realidade que você experimenta.
pois a sua vida será conforme a sua fé. Quando renovamos o nosso entendimento, começamos a ver que o mundo não são como... Quando renovamos o nosso entendimento, começamos a ver o mundo não como somos, mas como Deus o vê. A fé age como um escudo, protegendo-nos das colisões mentais, permitindo que a verdade de Deus se manifeste em nossa vida. E foi isso que eu falei no início. Hoje eu quero viver das verdades de Deus, não dos pensamentos, das crenças que eu acreditei, né? das experiências negativas que eu tive, que com certeza muitas vezes nós só queremos ir para o negativo, nós só queremos ir para o lado ruim. Ela não se baseia em sentimentos ou circunstância, mas na certeza das promessas divinas. Assim como um martelo que quebra as rochas mais duras, a palavra de Deus destrói as fortalezas mentais que impedem o nosso avanço. Alinhe-se o seu pensamento com as Escrituras, pois onde há esperança, ali está a influência de um espírito de engano. Onde não há esperança, eu falei, não está errado isso. Então vamos lá. Alinhe os seus pensamentos com as Escrituras, pois onde não há esperança, ali há a influência de um espírito de engano. Alimente a sua mente com a verdade e veja como ela demole as mentiras do inimigo. O poder da palavra de Cristo pode transformar toda circunstância, toda circunstância, até a mais impossível que você acha hoje na sua vida. Isso aí que você está pensando é impossível? Pois a palavra de Deus demole toda circunstância e traz à tona novas realidades, porque ideia é a matéria-prima para a construção de novas realidades. Deus tem uma nova realidade para você e para a sua vida, assim como teve para a minha. E Ele quer fazer, mas você tem que se posicionar. Você tem que querer. Você tem que ir para a palavra dele, acreditar e ter fé que as promessas dele vão acontecer sobre a sua vida. Amém? Então vamos orar? Deixa eu só dizer a frase de hoje. O cérebro trabalha como um músculo. Uma vez expandido, nunca mais voltará ao ponto em que estava. Pensamentos são sinais físicos que se manifestam quimicamente. Então vamos orar no dia de hoje. Deus, dê-me ideias de sucesso. Estenda sobre mim o seu favor. Corrija os meus caminhos, Senhor. Qualquer caminho que esteja errado, pensamento que esteja errado, corrija, Senhor. Estou aqui para ser corrigida por Ti. Desate os nós e quebre as armadilhas que estão diante de mim. Coloco a minha confiança no Senhor, pois os seus olhos estão sobre a terra. Que a sua glória se manifeste em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então tenha um excelente dia. E saiba, você tem uma atmosfera de conquista. E está dentro de você. A transformação, o mundo que você quer, o casamento que você quer, os filhos que você quer. Tudo está dentro de você. Amém? Então um beijo para vocês e até amanhã.